Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Café com TV. Hoje vamos destacar os impactos do clima no agronegócio e também falar sobre a safra brasileira de grãos, além de outros destaques aqui no programa. Alguns estados relatam que não há silos suficientes para armazenar a produção de grãos. Veja ainda, lideranças visitam o Espírito Santo para acompanhar a produção de café. Cafés Amazônicos, iniciativa quer divulgar o produto de Rondônia. E mais, produtor usa bambu de cana para facilitar a colheita de café em Três Pontas. Queijo Cabacinha é patrimônio imaterial e cultural de Minas. E tudo o que importa para o agronegócio. Café com TV, a notícia na dose certa. E a gente abre a edição de hoje falando que o Brasil deve ter uma safra recorde de grãos. A estimativa é que a colheita supere 300 milhões de toneladas. Uma preocupação é que em alguns estados não há silos suficientes para armazenarem a produção. Veja comigo aqui na reportagem. As máquinas avançam na lavoura de milho em Primavera do Leste, a cerca de 270 quilômetros de Cuiabá. Esse ano, o agricultor Volney Gueno plantou 1.600 hectares do milho segunda safra. O clima ajudou e ele espera colher 158 sacas por hectare. Produtividade bem acima da média do estado, que segundo o IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, está em torno de 113 sacas por hectare. A produtividade é muito alta, né? Seria ótimo se tivesse preço alto e produtividade alta, né? A previsão é que a safra no estado chegue a 50 milhões de toneladas de milho, um recorde. E de acordo com dados do IMEA, esta é a segunda vez na história que Mato Grosso produz mais milho do que soja. Mato Grosso é o maior produtor de grãos do Brasil e a colheita de milho e soja no estado impulsionou o volume da safra nacional de grãos. Segundo a Conab, o crescimento deve ser de 16,5%. O Paraná com 22 milhões de toneladas de soja e 47 de milho, e as novas fronteiras agrícolas em Rondônia, no Tocantins e no Maranhão também contribuem para esse aumento. O otimismo dos produtores é o mesmo dos especialistas que prevêem esta safra recorde no Brasil. Mas eles também compartilham uma mesma preocupação: a falta de espaço para armazenar os grãos. Em Mato Grosso, o milho colhido é deixado a céu aberto, ao lado dos silos que seguem ocupados com a soja. Tem que colher e já colocar esse produto nos armazéns dos adquirentes e isso faz com que ele perca uma margem melhor de preços desse produto. E vamos agora às notícias do café. O Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, em parceria com lideranças europeias e americanas, visitaram o estado do Espírito Santo. Eles estão acompanhando a produção por lá. Desde a confirmação da aprovação pela União Europeia de novas regulações mercadológicas para a importação de produtos não vinculados a desmatamento, assim como a sinalização de outros importantes mercados consumidores dos cafés do Brasil, como Estados Unidos e países da Ásia, o Secafé intensificou os trabalhos de promoção da qualidade e do respeito aos critérios da cafeicultura brasileira. Em maio, aconteceu o 9º Coffee Dinner Summit, que reuniu autoridades e lideranças das entidades de classes europeias, norte-americanas e asiáticas para debater e conhecer a realidade sustentável socioeconômica e ambiental da cafeicultura brasileira. O Brasil foi escolhido como projeto piloto, portanto nós somos estratégicos nessa ação e tudo aquilo que o Brasil tem, o seu desenvolvimento, as suas leis, o Código Florestal, suas experiências com o Cadastro Ambiental Rural, com a nossa plataforma brasileira de rastreabilidade, vai ser molde, vai ser exemplo para os demais países. Nós também demonstramos nesse boletim diversas outras ações, como o Produtor Informado EAD, um programa de capacitação com base no currículo de sustentabilidade, com novos temas da cafeicultura, como água, créditos de carbono, e com novos parceiros para alcançar todos os produtores. Em seguida, numa parceria com o governo do Espírito Santo, essas autoridades globais foram levadas em uma visita no Parque Cafeiro Capixaba para apresentar em campo as práticas ambientais, sociais e de governança da cafeicultura no país. Temporada de concursos, desta vez em Rondônia. O foco é para a qualidade e a sustentabilidade no café.
As inscrições para a 8ª edição do concurso de qualidade e sustentabilidade do café de Rondônia com café podem ser feitas de forma gratuita até o dia 11 de agosto de 2023. O evento é um dos maiores concursos de café robusta do Brasil e é destinado aos produtores do estado. Os interessados podem preencher um formulário pela internet ou em qualquer escritório da entidade de assistência técnica e extensão rural, Emater. Além disso, os produtores devem encaminhar uma amostra de café para avaliação, que deve ser assinada pelo produtor e o técnico da Emater responsável com um documento de identificação e comprovante da posse de propriedade. Segundo a Secretaria de Estado da Agricultura, no total serão 6 prêmios, que ultrapassam o valor de 264 mil. E olha, um roteiro especial está apresentando o circuito do café produzido em Rondônia. Um investimento para valorizar os robustas amazônicos. O repórter Guto Moreira tem as informações. O roteiro turístico é principalmente para os apaixonados por café, cruzar as fronteiras de Rondônia e conhecer pelo menos 5 produtores que apostam em qualidade e também sustentabilidade. Esse é o grande diferencial, o grande barato dessa viagem que já tem data marcada, pessoal, 26 de setembro. Além disso, o Coffee Trips, que é a agência responsável por elaborar esse roteiro turístico, ela acredita que o turismo com café é uma importante ferramenta de transformação social, cultural e também econômica. Com investimento em tecnologia e sustentabilidade, o produtor de café em Rondônia, além de avançar com produtividade, também viu a chave virar quando a qualidade dos robustos amazônicos passou a chamar a atenção. Segundo a Conab, o estado deve produzir 3,1 milhões de sacas na safra. E agora vamos mostrar as movimentações no mercado de café com o nosso especialista Lúcio Caldeira. A semana foi de alta para o mercado de café. O preço vencimento setembro Nova York saiu de 157 para 162 centavos de dólar por libra-peso, representando, portanto, 500 pontos de alta entre a semana passada e esta semana. No mercado físico, o preço pago ao produtor acompanhou o movimento. Saiu de R$ 810 para R$ 827 a saca de 60 quilos. Isso para o padrão tipo 6, bebida dura, com 86 defeitos. Alta de R$ 17 entre as duas semanas. Nova York continua testando o suporte de 160 centavos de dólar por libra-peso. A média da semana foi de R$ 159,60. O preço físico pago ao produtor ficou em R$ 820 a saca, média do mês até então. E isso representou R$ 105 a menos do que a média no mês de junho, que fechou em R$ 925 a saca de 60 quilos. A colheita de café atingiu 50% e o clima tem favorecido os trabalhos de colheita e pós-colheita. O mercado segue com poucos negócios, produtores vendendo somente o necessário e compradores sem pressa para comprar. Enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado. Semana que vem tem mais. E a seguir, o Café com TV pega a estrada e mostra como a produção de erva para o chimarrão movimenta a economia no sul do país. E mais, tem produtor inventor no Café com TV. E tudo isso para facilitar a colheita do grão. Eu volto já. Este é o Café com TV com as principais notícias do agro. E agora a gente mostra a participação de telespectadores. Aqui no programa, um produtor de Três Pontas, no sul de Minas, inovou. Veja só.
O vídeo foi enviado para a produção do Café com TV. O produtor rural de Três Pontas, no sul de Minas, quis mostrar a ideia do pai dele para facilitar e economizar o trabalho no campo. Veja na imagem que o Silvio substituiu o canote da maquininha do derriçador por bambu de cana da Índia. Segundo o produtor, a mudança não comprometeu o trabalho e trouxe mais economia. O bambu de cana vem facilitando a colheita de café arábica em Três Pontas. A ideia começou há 3 meses e ele já sente a economia e garante a eficiência na panha do café. A família começou a produzir o grão há 2 anos. Faça como o Silvio, participe do Café com TV e mande a sua ideia para a nossa produção. E nesse ritmo, vamos para as curiosidades do nosso grão no quadro Café e Cultura. Fala aí, Lúcio. O uísque é o destilado mais refinado do mundo e exige uma certa maturidade do apreciador. A Escócia é o país mais famoso, mas bons uísques são produzidos na Irlanda, no Japão, nos Estados Unidos e no Canadá. A combinação uísque e café é antiga e 2 drinks são especiais. O café bourbon utiliza como ingredientes uma xícara de espresso, uísque bourbon, licor de café e licor de canela. Uma ótima pedida. O Irish Coffee é uma bebida inventada pelos irlandeses. Mistura café, uísque de preferência irlandês, açúcar mascavo e finaliza com chantilly para dar um toque especial. Esses são 2 drinks especiais que misturam café e uísque. Enfim, é isso. Café com TV, porque café também é cultura. O Café com TV pega a estrada e vai até o sul do Brasil. Vamos mostrar que por lá o tradicionalismo gaúcho vem movimentando a economia. E uma das bases é a produção de erva para chimarrão. São dos mais variados tipos, para todos os gostos. A erva mate é a estrela principal de um bom chimarrão. Nesta banca, que fica em um dos cartões postais da capital gaúcha, o mercado público, escolher qual levar para casa não é uma tarefa simples. Nós trabalhamos com a erva tradicional, né, que é uma moída fina, e também trabalhamos com moagem média, tá? Que daí, quanto mais a moagem for grossa, ela é um pouco mais forte, tá bom? No Rio Grande do Sul, 180 mil agricultores cultivam 77 mil hectares de erva mate em 486 municípios. Não importa o dia, o local, o gaúcho não abre mão dela. Outro costume que faz parte da identidade cultural do Rio Grande do Sul são os chamados CTGs. Atualmente, o estado tem 1.800 centros de tradições gaúchas, um setor que também movimenta a economia com eventos e vestimentas. Somente a chamada pilcha, indumentária de prendas e peões, soma cerca de 150 milhões de reais anuais. As roupas são essenciais nas danças, apresentadas nos festivais chamados invernadas. A gente participa em todo o estado do Rio Grande do Sul, fora do estado também, e para nós procurar os recursos para poder ir até esses eventos, a gente faz as atividades dentro do galpão. Mas estes costumes vão além da tradição. De acordo com um levantamento encomendado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul, esses itens que fazem parte da nossa cultura movimentam cerca de R$1 bilhão por ano na economia do estado. Este professor da Universidade Fevale, responsável pela pesquisa, afirma que entender a geração de renda proporcionada por estas áreas é essencial para o fortalecimento da economia gaúcha. Ele abre um caminho para a promoção de políticas públicas de fomento às tradições, sendo uma ferramenta científica, né, para subsidiar as políticas públicas em prol do desenvolvimento do tradicionalismo e de sua relevância econômica e cultural também. E se depender dos tradicionalistas, a economia gaúcha está garantida. A gente gosta de preservar a nossa cultura, a gente sempre gostou, então a gente traz nossos filhos aqui para o CTG. É um investimento, mas vale a pena, né? E confira outros destaques do nosso agronegócio.
Embora o café etíope continue sendo muito procurado no mercado internacional, as barreiras ao comércio, as mudanças climáticas e outras forças externas podem resultar em volumes de produção e exportação praticamente estáveis, de acordo com o relatório mais recente do Serviço de Agricultura Estrangeira do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos sobre o setor cafeeiro na Etiópia. Muitos cafeicultores estão abandonando o café em favor de safras mais resilientes, com maior valor no curto prazo. O relatório estima que a produção total de café da Etiópia em 2023-2024 vai alcançar 8,35 milhões de sacas, um leve aumento em relação à estimativa revisada da safra passada, de 8,27 milhões de sacas. As exportações estão previstas para chegar a 4,83 milhões de sacas, o que representa, mais uma vez, um leve aumento em relação à estimativa de 4,82 milhões de sacas para 2022-2023. A expectativa é de que a Alemanha continue sendo o principal importador de café arábica verde da Etiópia. No ano 2021-2022, o país importou 20% da parcela exportada em volume, seguida pela Arábia Saudita, Japão, Estados Unidos e Bélgica. Você vai ver daqui a pouco, o queijo cabacinha vira patrimônio imaterial e cultural de Minas. Não perca que é já já. Já estamos de volta em Jesuânia, no sul de Minas. Um curso vai aperfeiçoar a produção de leite na região. Os nossos repórteres foram conferir essa história, veja só. A reunião aconteceu na Câmara de Jesuânia. Cerca de 40 produtores de leite foram convidados a participar. Esse projeto, esse programa TG que nós estamos trazendo aqui para Jesuânia é voltado para o público, para o pessoal que mexe com a pecuária leiteira. E ele vai trazer assistência para essas propriedades, ele vai atender aí vários produtores rurais, para poder, a gente sabe que Jesuânia tem uma quantidade de produtores rurais que já tem uma assistência, outros que são um pouco menores, mas uma coisa que une todo mundo é busca de conhecimento. E é com a pecuária leiteira que Jesuânia tira a maior parte da economia. E foi pensando justamente nisso que foi realizada uma reunião para apresentar aos produtores rurais o Programa de Assistência Técnica e Gerencial, que é um serviço gratuito, onde os produtores são acompanhados por um técnico por 2 anos. Serão acompanhamentos mensais, a gente vai fazer a visita técnica mensal em cada fazenda e durante essa visita a gente vai dar todo um apoio gerencial, um apoio técnico mesmo e faremos relatórios todos os meses, né, para a propriedade, aconselhando todo o manejo que será feito durante período. E também no final desses 2 anos a gente faz um relatório geral, né, para a gente medir também o que mudou desde o início da propriedade até esses 2 anos. A gente faz um levantamento de índices dentro da fazenda, dentro de cada fazenda. Vamos formar um grupo de 30 produtores e eles vão ser atendidos de forma gratuita por um período de 2 anos. Eles têm que ser associados da Credivar e do Sindicato de Produtores Rurais do município. E eles têm que ter um perfil de propriedade e produtor, né? Que queira evoluir, que queira assim, buscar aumentar a produção, que queira entender a propriedade como uma empresa, né? O técnico ele vai ajudar o produtor a entender a propriedade como empresa, né? Ele vai ter lá, vai anotar os custos, vai anotar despesas, vai fazer as anotações zootécnicas e junto com o técnico eles vão fazer o planejamento da propriedade para o primeiro ano, para o segundo ano e o técnico junto com o produtor, a ideia é tentar que esse produtor entenda a propriedade como empresa e evolua nesse período de 2 anos.
O Lucas é produtor rural há 22 anos e trabalha especificamente com a pecuária leiteira. E veio para entender mais sobre o projeto e contou que está animado em participar. O Cicobi está trazendo agora esse novo projeto para nós, né? Então, quando se trata de cooperativa de crédito, no caso o Cicobi aqui está sempre ajudando a gente de alguma forma, né? Tá todo mundo animado aqui com esse novo projeto aí. Com certeza são benefícios para nós. A expectativa do Senar é que ao final do programa os produtores consigam aumentar a produção de leite. Isso é muito importante para a evolução da propriedade e é que a gente quer no resultado final que essa propriedade dê lucro, que ela dê resultado e que o produtor fique satisfeito e que os envolvidos nessa parceria também tenham sucesso. E olha que boa notícia, o famoso queijo cabacinha agora é patrimônio cultural e imaterial de Minas. Veja só. O queijo do Vale do Jequitinhonha é reconhecido por Minas desde 2014, com o surgimento de uma portaria que identifica a região como a tradicional produtora. No início deste mês, o governador Romeu Zema sancionou a lei que transforma o cabacinha em mais um patrimônio imaterial dos mineiros. Segundo um levantamento da Emater, 160 famílias produzem o queijo em 7 cidades da região. O nome se deve ao formato parecido ao de uma cabaça, fruto usado em artesanatos. O cabacinha é feito exclusivamente com leite cru de vaca. Em um dos processos iniciais, obtém-se uma coalhada. Depois, o produtor divide a massa em várias porções para aumentar a densidade do alimento. Com o ponto da massa adequado, inicia-se a fermentação, que dura de 12 a 14 horas. O queijo é moldado à mão, com imersão em água quente. Por fim, passa pelo período de maturação, ficando pendurado para secar. Desde o ano de 2021, a EPAMIG coordena pesquisas em parceria com a UFMG e a Universidade Federal de São João del Rei para subsidiar a caracterização do queijo. Agora, os trabalhos estão em fase de acompanhamento de fabricação. A EPAMIG ainda é responsável por estudar o consumo seguro dos produtos. Atualmente, trabalhos estão sendo desenvolvidos para reconhecer o produto. Esse reconhecimento é muito importante para estabelecer as características físicas, químicas, microbiológicas e sensoriais do queijo. E com isso, trazer maior agregação de valor ao produto e também segurança sanitária aos consumidores. Técnicos da Emater estão sendo treinados para coletar amostras da água, do soro fermento, da massa fermentada e massa filada, além do queijo em 30 queijarias a partir de 30 de agosto. O maior queijo de Minas do mundo é da cidade de Ipanema, que fica no Vale do Rio Doce, aqui em Minas. O super queijo pesou mais de 2.000 quilos. Veja os detalhes. A cidade de Ipanema, no Vale do Rio Doce, quebrou novamente o próprio recorde de maior queijo Minas do mundo, assim como de maior doce de leite, títulos conquistados e superados há mais de 10 anos. A tradicional delícia mineira foi apresentada durante a 13ª Festa do Queijo. Desde 2011, a cidade realiza o desafio de produzir o maior queijo Minas do mundo. A produção deste ano tem medidas impressionantes, 2.727 quilos, superando o da última edição em 274 quilos. O recorde anterior havia sido conquistado no ano passado, quando o queijo produzido pesou 2.453 quilos. Para fabricar a iguaria, foram usados 28.000 litros de leite, 400 quilos de sal, além de coalho e fermento. O tempo de produção também superou a edição passada. Foram 10 horas de trabalho, envolvendo 15 profissionais e mais 5 dias na câmara de resfriamento, processo feito em uma empresa de laticínios. Depois de pesado, o queijo desfilou pelas ruas da cidade, e então foi a vez das pessoas provarem a iguaria, dividida em pequenos pedaços e distribuída entre centenas de visitantes presentes no evento na Praça Coronel Calhau. A produção leiteira é a base da economia de Ipanema, cidade com aproximadamente 20.000 habitantes. A Festa do Queijo é um dos eventos tradicionais no calendário turístico regional, com atrações musicais, concursos gastronômicos, barracas de artesanatos, comidas típicas e shows locais e de nível nacional. E confira outros destaques do nosso agronegócio. Na maior feira livre da América Latina, o Ver o Peso, não há quem resista a almoçar açaí com peixe frito na hora. Mas seja no almoço
ou tomando com farinha de tapioca, granola ou farinha baguda, como se diz aqui na Amazônia, o açaí é o ouro cor de vinho da economia paraense. Com uma produção anual de 2 milhões de toneladas, o Pará é o maior produtor de açaí do Brasil. Para que o cacho do açaí fique farto e que possa render um líquido delicioso e de boa qualidade, e pode ser consumido com granola ou farinha de tapioca, é necessário que aconteça a polinização, que é realizada pelos insetos. E justamente essa polinização foi fruto de um estudo minucioso feito pela Embrapa. A bióloga Márcia Maués, da Embrapa, trabalha desde 2016 numa pesquisa para investigar e identificar quais os insetos que fazem parte do processo de polinização dos açaizeiros. Ela descobriu mais de 200 espécies. A polinização no açaí é essencial. Sem a polinização não tem a formação de frutos. Então, havia uma demanda, havia um anseio dos produtores de saber se era possível melhorar essa polinização com o manejo das abelhas. Dentre as 60 espécies de abelhas que nós encontramos visitando as flores, nós selecionamos uma espécie, que é a abelha canudo, chamada cientificamente de Scaptotrigona postica. Então, se não houver uma boa polinização que é feita por esses insetos, não vai ter produção razoável de açaí, né? O produtor rural Valtair Berlic foi um dos que foram beneficiados pelo estudo da Embrapa. Depois que eu passei a criar abelha aqui na minha propriedade, meu açaí parou de cair, aumentou de produção. Investigar e identificar quais as espécies de insetos que polinizam os açaizeiros e garantir um alimento de qualidade para que o santo açaí de todos os dias seja mais saudável e saboroso. E depois do intervalo tem a consultoria para o produtor rural aqui no Café com TV. Por isso, não saia daí. E já voltamos do intervalo com a consultoria para o produtor rural no quadro Direto do Campo. Olá para você que está acompanhando o quadro Direto do Campo aqui no Café com TV. Nós estamos na região de Coqueiral. Como podem ver, estou aqui nessa palhada de aveia, só que o nosso assunto de hoje é a cultura da soja e as novas tecnologias. Por isso, além do nosso parceiro já conhecido, o PC da Geagro, eu estou recebendo também o Renato Tel, ele que é da Vital Seeds. E eu vou começar primeiro com o PC, pedir licença aqui para o Renato, já a gente vai conversar, porque PC... essa parceria de um ano entre Geagro e Vital Seeds promete, né? Guto, não só promete, como já é a realidade, né? É uma grande parceira da Geagro aí. Traz bastante novidades, com um portfólio muito completo, muito robusto. E hoje, o Renato aqui vai comentar um pouquinho sobre a empresa, né? Sobre a Vital Seeds e também os novos lançamentos aí, que é a I2X. Tanto esperado pelo mercado aí, que está trazendo muito valor aí em produtividade, qualidade e também facilitando os manejos aí com as principais doenças e pragas aí para a cultura da soja. Certo, PC, muito obrigado aí pelas informações, né, pela introdução ao assunto, novas biotecnologias para a cultura da soja. Agora sim eu vou conversar com o Renato Tel, que é da Vital Seeds. Renato, falando em produtividade, esse produto ele promete
render mais? Um dos pilares aí da nova biotecnologia seria a genética avançada, né? O que seria isso? Então essa nova biotecnologia só vai estar inserida em materiais aí de altíssimo potencial produtivo, tá? Então a gente conversa muito com obtentoras de genética. O que seria obtentoras de genética? Quem faz o melhoramento genético da soja e avança o material no mercado. Então a gente escuta falar muito em acréscimos de produtividade em programas de melhoramento genético de 1.1, 1.2, 1.3 até 1.5% de acréscimo de produtividade ano após ano. Então se a gente imaginar aí que tem materiais sendo plantados no mercado de até 10 anos atrás, né? Então são lançamentos aí antigos, a gente pode imaginar que o produtor que não está pelo menos aberto a conhecer novas biotecnologias e novos cultivares, ele pode estar deixando dinheiro na mesa, tá? E esse produto, o diferencial dele, qual é, Renato? Então vamos lá, quando a gente fala sobre novas biotecnologias, é sempre importante a gente comparar com a biotecnologia vigente no mercado hoje, que é a IPRO, a Intacta RR2 Pro, né? Então quando a gente fala de Intacta 2 Extend, a gente está falando de 3 proteínas de proteção contra a lagarta, enquanto a IPRO conta apenas com uma proteína de proteção contra a lagarta, né? E o que isso daí traduz a nível de campo? O produtor ganha então proteção contra o espectro maior de lagartas. Então a gente está falando de proteção também a Spodoptera cosmioides e Helicoverpa parmígera. E a lagarta hoje é a principal dor de cabeça para a cultura da soja, que vem logo após a aveia aqui no caso? Com certeza, Guto. Pensando aí nas pragas da cultura da soja, hoje as lagartas é uma das maiores dores de cabeça, tá? E ainda comentando sobre biotecnologia, então, é importante a gente lembrar também sobre os novos pilares. Então a gente está falando também de uma maior flexibilidade no controle de plantas daninhas, tá? Principalmente quando a gente fala de plantas daninhas de folha larga, resistente ao glifosato, como caruru, buva, picão preto. Então o produtor ganha mais moléculas aí de herbicida para estar fazendo o manejo de plantas daninhas. Mas se o produtor tiver problema aí de germinação de plantas daninhas um pouco antes da emergência da soja, um pouco antes da operação do plantio, aí sim é recomendado o manejo com herbicidas, tá, Guto? A marca Vital Seeds, né, para quem ainda não conhece, Vital Seeds é uma marca que foi lançada dentro do grupo Bela Sementes no ano de 2022, exatamente para atender nossos clientes externos, como é o caso da Geagro aqui. Tá certo, Renato. Muito bem explicado ao nosso produtor que está acompanhando aí o quadro Direto do Campo no Café com TV. Eu queria agradecer a sua participação aqui no quadro, a primeira vez, né? Está estreando aqui no Café com TV. O PC já é o nosso parceiro de muito tempo. E, claro, agradecer a você também que nos acompanha, nos assiste nesse final de semana. É só lembrar que semana que vem tem mais. Direto do Campo. Oferecimento Geagro. Semeando qualidade. E durante essa semana, a Cochupé debateu o clima na agricultura. Veja quais foram os pontos discutidos. Julho foi um mês mais seco, o que favorece o avanço da colheita de café em áreas do Sudeste e da Bahia. Já no Paraná, a tendência é de que ocorram chuvas mais frequentes, provocando algumas paralisações dos trabalhos de campo. 60% a 70% da viabilidade de produção, ou seja, se o café ele vai ter uma produção alta ou se ele foi comprometido, se foi favorável ou desfavorável, em torno de 60% a 70% por condição do clima. Depois, um peso para a genética, para o solo e para o manejo. Então, o clima ele tem um papel importante, tanto na fisiologia do crescimento, desenvolvimento e reprodução. Mas não é só isso, a gente tem que fazer a nossa parte também. Fazer o manejo adequado na hora certa, procurar materiais genéticos que realmente vão responder às condições daquele microclima da região onde está atuando, né? E fazer todo o preparo desse solo, as correções necessárias para manter uma boa produtividade. No fórum também foi debatido a respeito dos próximos meses. De acordo com especialistas, para concluir bem a atual colheita de café, os cafeicultores devem ficar atentos às previsões de curto prazo e com os cafés expostos a céu aberto. E o governo brasileiro está tentando retomar as exportações de frango para o Japão. Durante essa semana, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e a comitiva do Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, de parlamentares e empresários do agronegócio, participaram de uma reunião no continente asiático para tentar retomar as exportações de frango para o Japão. A importação no Japão foi suspensa após casos de gripe aviária em aves de subsistência no município de Maracajá, em Santa Catarina.
estabelecemos um protocolo mais moderno, mais eficiente, que não fecha o país todo, caso venha acontecer em algum momento gripe aviária em granjas comerciais brasileiras. É um grande avanço e um balizamento, principalmente por ser quem é o Reino Unido. Protocolos foram feitos para garantirem a segurança nas exportações. Estamos indo visitá-los nos próximos dias pessoalmente para modernizar e garantir tranquilidade das relações comerciais na carne de frango também para aquele país, o que gera emprego, oportunidade aos brasileiros. E já você vai ver aqui no Café com TV, produção de peixes é afetada pelo plástico em rios e no mar. E Lúcio Caldeira tem a pergunta da semana no Quiz do Café. O quiz de hoje fala sobre produção de café canéfora, mais conhecido como robusta e conilon. Para testar os seus conhecimentos, qual o país que mais produz essa espécie de café? As opções são A, Brasil, B, Vietnã, C, Indonésia e D, Índia. A gente responde aí o quiz na volta do intervalo. Fio comer rapidinho e já estamos de volta. Agora sim, Lúcio Caldeira traz a resposta do Quiz do Café. Voltamos então para responder o Quiz do Café. Qual o país que mais produz café da espécie robusta conilon no mundo? E a resposta é o Vietnã. Letra B. O Vietnã produz, em média, 29 milhões de sacas por ano. Enfim, é isso. Semana que vem eu volto. Um abraço. Um estudo feito no Amazonas apontou a presença de plástico em pelo menos 5 espécies diferentes de peixes, frequentemente consumidos pela população. Isso vem deixando os produtores em alerta. Veja só. O estudo foi coordenado pela equipe de zoologia da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, a FAPEAM. Os peixes analisados foram comercializados no mercado municipal de Tefé, na região do Médio Solimões, interior do estado. As espécies são o jaraqui, sulamba, tucunaré, tambaqui e pacu, que são entre as mais consumidas pela população. A ocorrência de microplástico em peixe já foi feita em outros locais da Amazônia, no Rio Negro, em alguns igarapés, no estado do Pará. Mas aqui na região do Médio Solimões é a primeira vez que foi feita essa pesquisa. Durante a pesquisa, 336 peixes foram examinados. Deles foram encontradas 34 partículas em forma de fragmentos. Sacolas, linhas de pesca e isopor estavam entre os materiais identificados. Pode afetar a reprodução do peixe, o modo de vida do peixe, mas para a saúde humana a gente ainda não sabe quais são as causas. Então a gente também não precisa deixar de comer peixe por causa disso. Em Manaus, todos os meses, o Jadson reúne voluntários para coletar lixo no bairro Tarumã. Ele diz que os principais resíduos retirados da água são o plástico e o poliestireno, usado em caixas térmicas. A gente identifica tipos de resíduo e o fabricante do resíduo, porque a gente está começando a criar mecanismo em fazer com que o fabricante possa se envolver dentro desse programa, né? Porque a gente entende que não é responsabilidade só da sociedade esse resíduo. A própria indústria ela tem o seu papel dentro desse problema, né? De acordo com os dados do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o Brasil é hoje o maior produtor e poluidor de plástico da América Latina. A falta da coleta seletiva e do descarte correto fazem com que o material acabe nos rios. Este ambientalista, que é professor na Universidade Federal do Amazonas, diz que as correntes oceânicas transformam esses detritos em ilhas de plástico.
Como ele é à prova de fungos e bactérias, sua degradação é extremamente lenta, podendo demorar mais de 100 anos. Quem compra o pescado para consumo fica preocupado. Claro, né? Quem não fica com medo desse negócio aí, peixe já com plástico? Sim, eu vou ter um pouco mais de cuidado, porém talvez eu não abra mão do nosso peixe que é tão saboroso. Atenção, produtor rural, para mais este recado. As mortes das abelhas foram verificadas em 3 propriedades de Sorriso, em um raio de 30 quilômetros, e em 2 propriedades de Sinop, num raio de 15 quilômetros. Nos 2 municípios, a mortalidade aconteceu no mês de junho, quando o Instituto Mato Grossense de Defesa Agropecuária, o INDEA, foi avisado e enviou equipes até os apiários. As amostras coletadas foram enviadas para análises e elas apontaram que em Sorriso as mortes foram provocadas por um agrotóxico usado de forma irregular. Fipronil, que é um inseticida muito utilizado na cultura tanto da soja e demais culturas. O produto foi usado em uma propriedade onde era cultivado o algodão. O proprietário foi multado em R$225 mil. A estimativa é de que, juntando as ocorrências dos 2 municípios, cerca de 1 milhão de abelhas morreram. Eram as nativas sem ferrão e as africanas. No caso de Sinop, a investigação da causa da morte das abelhas ainda não foi finalizada. Estamos aguardando a análise do laboratório, o resultado, para poder precisar o que realmente foi, se foi também o uso indevido de agrotóxico ou outra causa. E confira outros destaques do nosso agronegócio. Uma bebida genuinamente brasileira. A cachaça tem uma história diretamente relacionada com a colonização portuguesa do Brasil e a produção de açúcar. Foi nesse contexto que a cachaça surgiu e sua fabricação se dava em parte com o melaço da cana produzido nos engenhos. À medida que a cachaça foi se popularizando, ela passou a ser produzida com melhor qualidade e o melaço não cristalizado passou a ser substituído pelo caldo de cana fermentado. Foi a partir da produção e comércio da cachaça que ocorreu o desenvolvimento da cidade de Abaetetuba, no nordeste do Pará, utilizada como rota por navegadores portugueses na época da colonização do Pará. Hoje o município perdeu o título de terra da cachaça, mas abriga uma grande fábrica da bebida que vem ganhando um mercado internacional. Como é que vocês trabalham esse preparo dessa matéria-prima, né? O que vocês utilizam para melhorar a qualidade da cana? Porque a gente sabe também que uma cana de qualidade é o que vai dar qualidade também à bebida, né? Isso mesmo. Por esse motivo, os canaviais são próprios. Então, nós temos todo o cuidado no momento certo de plantio, o cultivo mais adequado, preparação do solo, matéria-prima de qualidade, para a gente conseguir aí com 12 meses uma matéria-prima sadia como essa que está aqui. Depois de ser cortada, a cana é higienizada e trazida para essa máquina, onde acontece a moagem. A matéria-prima da bebida ainda passa por algumas etapas até ser engarrafada e disponibilizada no mercado. Depois de passar pela etapa de destilação, a cachaça de coração vem aqui para essa sala e fica armazenada nesses barris de carvalho e também de amburana. Da sala de armazenagem, a cachaça já está pronta para o blend e é então engarrafada. A marca, que segundo o Milton nasceu com o intuito de resgatar a importância simbólica da cachaça para o município de Abaetetuba, hoje se consagrou no mercado, podendo ser encontrada em supermercados espalhados pelo Brasil e até fora do país. Entre os rótulos que mais fazem sucesso com os clientes estão as saborizadas de açaí e jambu. Toda a cana-de-açúcar, que é transformada na cachaça, que é a nossa base, ela vem de canaviais próprios. O jambu, nós temos também o nosso jambuzal, só que nós decidimos também trabalhar envolvendo a comunidade, principalmente proveniente da agricultura familiar. Então, nós consumimos produtos como o extrato de guaraná, como o açaí e como o próprio jambu de pequenos produtores. Isso também é motivo de muito orgulho e é um quesito nosso ambiental e social. E mais um
Café com TV chega ao fim, mas você pode conferir tudo novamente no site da TV Alterosa e também nas nossas redes sociais, TV Alterosa Sul de Minas. Entra, curte, compartilha e avise os seus amigos também. Eu te encontro na semana que vem, então até lá. Tchau, tchau.